todos. Vamos dar início na noite de hoje do nosso culto do Evangelho no Lar. E para a nossa harmonização, vamos fazer uma leitura de uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico. Nos domínios da ação, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo Filemon 1,14. Orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que Ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando, em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufruiu e proclama, em certas ocasiões com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assina procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando ao soberano do universo, a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior, dirigentes dos trabalhos da noite de hoje, que nos intui, velam por nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, a nossa gratidão por mais essa oportunidade bendita de estudarmos as lições morais deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pelos amigos, pela nossa saúde. Te agradecemos até por aqueles que ainda se julgam nossos inimigos, que eles possam nos perdoar as faltas para com eles cometidas, encarnados e desencarnados, da mesma forma que rogamos o perdão pelas faltas que para com eles tenhamos cometido. Assim, Pai, te rogamos também que permita que nesse instante nossa Mãe Maria, juntamente com seus servos, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio. Onde quer que se encontrem, recebam as nossas vibrações de amor, de carinho e de respeito, e que em breve possam ter a oportunidade bendita de um novo reencarne. E assim, agradecidos por essa oportunidade, damos início ao Evangelho da noite de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Mensagem ditada por Simeão em Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como a obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir.
Será suficiente trazer a libreta do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crespá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim, como Cristo vô-la deu? Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os são marcadores do pão da vida, como usar o pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos, e depois procurar os necessitados, conduzi-os sobre as ramagens da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Então, mais uma vez, o Evangelho nos conclama que reconhece-se o cristão pelas suas obras. E é exatamente isso que o Cristo espera de cada um de nós nesse plano de provas e expiações. Que nós possamos evoluir, que nós possamos produzir bons frutos, que nós possamos, através de todos os dons que Jesus nos oferta nessa presente existência, colocarmos à disposição do Deus dos nossos corações, auxiliando o nosso próximo, edificando a nossa casa na rocha, a fim de que quando desencarnarmos, quando nos depararmos na pátria espiritual, estejamos com a consciência tranquila de que fizemos aquilo que o Pai espera de nós. Jesus já nos havia dito: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim nós devemos agir, refletindo como Jesus refletiu as virtudes que Deus espera de cada um de nós. Que realmente nós possamos
unir os nossos corações como nos ensina o Evangelho, que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, que nós possamos amar aqueles que ainda não conseguimos, porque amar aos nossos entes queridos, gostar daqueles que partilham da mesma opinião, dos mesmos gostos que nós, é muito fácil. Então nós temos que aprender realmente a amar o nosso semelhante com as suas iniquidades, com seus defeitos, porque todos nós também somos carregados de defeitos. Nós ainda não trazemos no nosso coração as virtudes necessárias para dizermos que estamos com o nosso coração unificado em Deus. Somente quando aprendemos realmente a amar a todo o nosso próximo, como gostaríamos que fôssemos amados, aí sim nós poderemos dizer que nós já estamos prontos para produzir bons frutos, que nós já estamos prontos para nos tornarmos verdadeiros cristãos, homens de bem, como nos conclama o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. E para que nós realmente possamos alcançar essa perfeição relativa, nós devemos aprimorar cada dia mais as nossas virtudes em prol de alcançarmos as benesses espirituais. Nós devemos cuidar do nosso corpo, sim, como se nós fôssemos viver 200 anos, mas nós devemos cultivar e cultuar o nosso espírito, as coisas do espírito, como se nós fôssemos desencarnar ainda hoje. E será que estamos preparados? Tenho certeza que não. Ninguém está preparado para desencarnar hoje. Embora tenhamos vindo com a passagem para este plano, já com a passagem de volta adquirida. Ela se encontra em nosso bolso. Só não sabemos quando. Então nós temos que nos preparar espiritualmente, moralmente, intelectualmente, para que estejamos de fato aqui nessa terra, fazendo aquilo que o Cristo espera de nós, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, amando a Deus de todo o coração, é o nosso próximo, torna a repetir, como a nós mesmos. É difícil, é muito difícil, mas como nos ensina o Evangelho, fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora do protestantismo, do budismo, do catolicismo. Como nos ensina a lição de hoje ditada por Simeão, não é a religião que vai nos salvar. Porque muitos daqueles que estão à frente das religiões têm errado. São árvores que não estão produzindo bons frutos e que deverão ser arrancadas e julgadas ao fogo. Então que nós possamos realmente caminhar de acordo com os ensinamentos do Cristo, de acordo com os ditames de Deus, nosso Pai, através de todas as suas leis naturais. Porque não existe nada de miraculoso, nada de espalhafatoso, nada de sobrenatural no Espiritismo. É simplesmente os nossos irmãos da pátria espiritual em comunicação conosco aqui no plano da carne, trazendo-nos mensagens, ditando-nos mensagens para que nós não façamos, não cometamos os mesmos erros que porventura tenham cometido quando aqui estiveram entre nós. Porque o nosso céu, o nosso inferno, será a nossa consciência cobrando-nos de tudo aquilo que nós tivermos feito de bom e de ruim. Não existe o fogo eterno, não existe o paraíso eterno com harpas e anjos cantando. Existe sim muito trabalho na pátria espiritual para todos nós, aqueles que praticaram as leis de amor, de justiça e de caridade, tanto para aqueles que se empederniram no caminho do mal. Todos nós vamos ter que trabalhar muito para que nós possamos ter novas oportunidades no plano da carne e retornarmos para expiarmos, para resgatarmos e para repararmos todas as dívidas que contraímos
para com os nossos irmãos. Então que nós possamos aprender a agir com benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e sempre perdoando as ofensas. É muito difícil ainda para nós perdoar, mas nós temos que começar a aprender. Nós temos que começar a produzir bons frutos. A mágoa, o ressentimento, o ódio é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E muitas das vezes, ao lembrarmos das ofensas, das mágoas que nós aceitamos, somos nós que nos entristecemos, somos nós que adoecemos. Então que a gente consiga limpar dos nossos corações todo sentimento contrário às leis de Deus, principalmente as mágoas, os ressentimentos e os ódios, para que nós tenhamos a consciência tranquila, para que nós tenhamos a paciência, o discernimento, o livre-arbítrio de agirmos realmente de acordo com aquilo que o Cristo espera de nós e principalmente nosso Pai soberano do universo. Então vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos, os nossos sentimentos até Deus, nosso Pai, agradecidos por essa oportunidade, por estes ensinamentos, que nós possamos ter as condições de sermos os instrumentos para colocar em prática todos esses ensinamentos, rogando a Deus a espiritualidade maior, aos nossos anjos guardiães, aos nossos protetores, aos nossos guias, aos nossos mentores, que nos fortaleçam na nossa fé, na nossa confiança no Pai maior, e que desta forma possamos ir trilhando o caminho do bem, da verdadeira caridade. Imensamente agradecidos somos, Pai, por essa oportunidade bendita, e te rogamos, proteja os nossos lares, os nossos entes queridos, no decorrer dessa semana que se inicia com a prática deste culto do Evangelho do Lar. Proteja todos aqueles que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas, que encontre uma mão amiga para doar-nos um pedaço de pão, um prato de sopa, um cobertor, uma palavra de aconchego, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos, de acordo com tua doutrina, Senhor Jesus, sermos acolhidos, amparados, esclarecidos e orientados segundo os ditames das tuas leis morais. E com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade.